gente! Que bom que estamos mais uma vez estudando, não é? E eu espero que você aprenda muito, porque todo dia é dia de aprender, tá certo? E hoje nós vamos estudar, vamos relembrar as comunidades tradicionais. Na aula passada nós estudamos sobre elas, nós descobrimos o que é uma comunidade tradicional, como ela subsiste, como ela é organizada, na verdade. E nós descobrimos que as comunidades tradicionais, elas usam pouca tecnologia, ela busca seu sustento nos recursos naturais e ela cuida desse recurso, porque ela usa de uma forma equilibrada, ela usa de uma forma responsável, certo? Nós aprendemos também que essas comunidades, elas passam seus valores culturais para que esses valores eles continuem de geração em geração. E nós estudamos vários tipos de comunidades, só que nós vamos deter em duas comunidades, que é a comunidade indígena e a comunidade quilombola, tá certo? As escrituras sagradas, a Bíblia, ela menciona vários povos, que são os amonitas, os amorreus, os cananeus, os egípcios, os jebuseus, os amonitas, mas ela não menciona os índios, o que nos leva a crer que a Bíblia ela não está interessada em contar a história das antigas civilizações, mas sim mostrar que Deus ele é maravilhoso e ele mostra a sua palavra de uma maneira que nós possamos ser salvos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João 14, no verso 6, que diz assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui, nós temos claro, não é, que Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Deus se interessa por nós. Independentemente se somos quilombolas, se somos indígenas, se somos asiáticos, se somos americanos, se somos europeus, Deus demonstra interesse para nós. E o maior objetivo da Bíblia, da palavra de Deus é salvar, tá certo? Então, esse infinito amor de Deus nos leva a crer que somos especiais. Quando Deus criou o planeta, criou a Terra, Deus fez tudo compassivamente. Fez no primeiro dia, o segundo, foi criando todas as coisas. Mas quando Deus criou o homem, Deus disse que era muito bom. Então, com certeza, Deus nos ama muito e Ele tem interesse em te salvar, tá certo? Que você possa, a cada dia, entregar sua vida a Jesus. Antes da chegada dos portugueses, onde hoje nós chamamos de Brasil, já existia uma vasta comunidade tradicional, que era formada pelos índios. E esses índios, eles eram diversos. Eles tinham suas maneiras de viver. Eles não eram unificados. Existiam vários indígenas em diversas partes do Brasil e eles tinham seu modo de viver, tá bom? Com o passar do tempo, nós sabemos que quando os portugueses chegaram ao Brasil, houve um conflito. Lógico que os índios não abriram mão de seus territórios de uma maneira fácil, mas com o passar do tempo, infelizmente ou felizmente, os portugueses eles acabaram dominando a nossa terra, que hoje nós chamamos de Brasil. Só que os índios eles foram escravizados, os índios eles tiveram que trabalhar forçado na extração do pau-brasil. E os índios, por não terem em sua cultura a habilidade de realmente trabalhar nesses trabalhos mais pesados, como a extração de tronco, os índios começaram a morrer. E essa comunidade índia ela começou a diminuir. E aí houve-se a necessidade de ir em busca de outros povos, que nós sabemos que foram os negros. Os negros foram trazidos para o Brasil, não de uma forma espontânea, mas de maneira forçada. E os negros também têm sua contribuição para a edificação do Brasil. Também outros povos começaram a adentrar no Brasil, como os povos asiáticos, os povos italianos, os povos espanhóis, e aí existe hoje uma grande miscigenação em nosso país. Hoje nosso país tem em vários aspectos culturas de diferentes povos, tá certo? Então, os líderes brasileiros, com o passar do tempo, eles tiveram a intenção de guardar, de preservar essa comunidade tradicional indígena. Eles tiveram
mostrar, de querer mostrar como os índios viviam para a nossa geração atual e para as próximas gerações que ainda vão vir. Então, para essa preservação acontecer, houve um decreto de lei que eu vou ler para vocês, tá certo? Que é na nossa Constituição do Brasil, no artigo 231, que diz assim: reconhece a organização social, os hábitos, os costumes, as tradições e as diferenças culturais dos povos indígenas, assegurando-lhes o direito de manter sua cultura, identidade e modo de ser, colocando-se como dever do Estado brasileiro a sua proteção. Então, quando houve esse decreto, que está dentro da nossa Constituição brasileira, o que aconteceu? Hoje se tem a garantia de que essa comunidade indígena, essa cultura indígena, ela precisa ser preservada e ela é preservada, para que a gente possa reconhecer e conhecer a nossa história, tá certo? Porém, para que esse direito seja garantido, é necessário que o povo indígena, que a comunidade indígena tenha seu próprio território e que eles vivam lá sem a intervenção urbana, ou seja, sem introduzir hábitos urbanos em sua vivência, tá bom? Então, não pode ter interferência urbana no seu modo de viver, para que essa cultura ela possa ser preservada e que ela possa passar a ser conhecida por outras gerações futuras, para que nós possamos hoje usufruir, desse cuidado, dessa organização em preservar a cultura indígena, para que nós possamos compreendê-la, tá certo? O órgão responsável pelos povos indígenas é a FUNAI, que é Fundação Nacional do Índio. FUNAI é a sigla e o seu nome completo é Fundação Nacional do Índio, tá? E existem índios na região amazônica que eles pedem para que suas culturas sejam preservadas. E a FUNAI respeita isso, tá bom? Tanto é que eles vivem de forma isolada. Existem 107 tribos indígenas na Amazônia que têm essa forma de viver, separada de forma que não tenha intervenções urbanas dentro da sua tribo. E eles acabam ficando vulneráveis e morrem. Por quê? Porque não tem como ser assistidos por médicos. E até uma gripezinha tão simples acabam tirando a vida deles, infelizmente. Mas a FUNAI respeita essa vontade do povo indígena em cultivar, em permanecer com seus hábitos naturais, sem intervenção urbana. O governo brasileiro entende que essas terras que hoje nós habitamos e chamamos de Brasil pertencem ao índio, já que eles foram os primeiros habitantes do Brasil, tá certo? Mas infelizmente eles ocupam apenas 12,2% da extensão territorial do Brasil e a maioria deles encontra-se na região amazônica. Atualmente, segundo a FUNAI, mais de 300 povos indígenas habitam aproximadamente 460 terras demarcadas como pertencentes a eles. Apesar da região amazônica concentrar a maior parte dele, não significa que a população indígena se concentre somente ali. Existe população indígena em todas as regiões brasileiras. Segundo a FUNAI, existem algumas populações indígenas que vivem com recursos naturais escassos, ou seja, não têm quantidade suficiente de recursos naturais para eles poderem sobreviver, tá bom? E uma dessas tribos são a Guarani Kaiowá, em Mato Grosso do Sul, bem como os povos de Caigangues, Guarani Nandeva e Mimbia, no Rio Grande do Sul. E aí nós vamos ver alguns gráficos que mostram como é essa regularização em relação à terra. E essa realidade faz com que os índios se afastem da sua comunidade tradicional. Muitas vezes, alguns índios se encontram em área urbana, vivendo de modo urbano, se esquecendo um pouco das suas crenças. Em toda a região do Brasil, as terras indígenas são disputadas, não só pelos brasileiros, mas por outros povos, outras pessoas que querem entrar no Brasil em busca de recursos, em busca de mineração, em busca de ouro, em busca de violação, certo? Para retirar esse recurso natural e ser vendido. Infelizmente, essa é uma realidade. E os índios acabam, muitas vezes, perdendo. Por quê? Porque a FUNAI
ela ainda não demarcou todas as terras. Quando há demarcação de terra, significa que a FUNAI garante àquela população indígena que ela permaneça no território. Quando não há demarcação territorial, os povos indígenas ficam meio que fragilizados diante do que acontece. Então, como existem muitas pessoas, não é, de outros locais, tanto brasileiros como estrangeiros, que vêm para o Brasil em busca desses recursos naturais para explorar, muitas vezes a população indígena é afastada do seu território. Eu gostaria que você abrisse seu livro de Geografia, na página 124, e nós vamos encontrar aqui três pontos que nos mostram o motivo para a demarcação de terra desse povo, dessa comunidade indígena, tá certo? Então, de acordo com a FUNAI, os principais motivos para a demarcação das terras dos povos indígenas são: permitir que os estados e municípios ofereçam atendimento digno a seus cidadãos, dando atenção às especificidades do modo de vida das comunidades indígenas; garantir a diversidade étnicas e cultural dos povos indígenas, pois essas áreas são fundamentais para a reprodução física da comunidade que nelas vive; manter seu estilo de vida tradicional, seus saberes e suas expressões; favorecer a conservação ambiental, uma vez que, se as áreas indígenas estiverem protegidas e suas características naturais, toda a sociedade urbana nacional e mundial se beneficiará com a preservação da biodiversidade existente nesse território. Ou seja, a FUNAI garante que os recursos naturais, né, se há uma conservação desse recurso, não só a população indígena, ela vai ser favorecida, mas também todos nós, porque todos nós precisamos de árvores, todos nós precisamos de uma preservação, não é, do ambiente natural, para que nós possamos ter um ar melhor, para que nós possamos usufruir também de frutas, de verduras, de legumes. Então, quando essa preservação, há uma garantia também para nós de uma melhor qualidade de vida, tá certo? E o ponto é a questão da diversidade étnica. O que é isso? Para que esse povo ele continue existindo, para que nós continuemos com a diversidade cultural que nós temos, tá certo? Existem algumas regiões brasileiras onde as pessoas fisicamente, não é, ela tem os seus fenótipos muito parecidos com os indígenas. Por quê? Porque seus antepassados foram indígenas. Assim como nós temos a comunidade quilombola aqui em Garanhuns, quando nós chegássemos lá, nós íamos perceber, não é, em sua maneira de viver, em sua aparência física, traços do negro. Da mesma maneira, se nós fôssemos ali, bem próximo ao Amazonas, que é a região tem maior concentração de índios, nós íamos perceber nas pessoas que vivem ali, não é, a aparência física, que nós chamamos de fenótipos, parecidos com o povo indígena. Então, para que haja uma diversidade cultural e diversidade física, é necessário que essa comunidade seja preservada, tá certo? Outro ponto que nós falamos é a questão de oferecer um atendimento digno aos seus cidadãos, dando atenção às suas especificidades do modo de vida das comunidades indígenas. Ou seja, a forma de atender um povo indígena é totalmente diferente, tá certo? Porque a cultura deles é diferente e precisam ter médicos que falem a sua língua, porque muitas vezes a língua não da comunidade, ela é conservada. Então precisa existir pessoas que repassem esse vocabulário indígena e que eles possam ser atendidos por pessoas também, né, por menos que conheçam esse vocabulário, para que eles se sintam aceitos. Então é muito importante essa conservação da cultura indígena. Nossa atividade, nós vamos fazer uma pesquisa, está na página 125, e você vai pesquisar se existe algum povo indígena em seu município. E existem várias perguntas que você vai pesquisando, você vai conseguir responder. Eu espero que vocês façam uma atividade bem legal. Mas hoje nós vamos aprender a fazer algo bem legal. Vamos ver? E aí, gente, agora nós vamos aprender, não é, como fazer o cocá. Você sabia que o cocá, ele é tipo um símbolo de status, de poder da tribo indígena? E ele é feito com materiais simples, penas com bambu ou com couro, tá certo? E hoje esse meu cocá aqui é branco com amarelo, por isso que eu também me pintei de branco com amarelo. Porque algumas civilizações antigas de índio, eles gostavam, né, de sempre estarem pintados com a mesma cor do seu cocá. E esse cocá é bem simples de fazer, tá certo? Vamos aprender? E agora eu vou ensinar para vocês. Ó, você vai precisar de uma folha, certo? Pode ser uma folha de
cartolina ou jornal, tá certo? E aí você precisa também de outra cor de folha, tá bom? Para que você possa fazer seu cocá, 2 cores de folha. Se você não tiver, você pode fazer com jornal e pode pintar por cima do jornal, não tem problema, tá bom? Você vai precisar cortar essa folha, tipo dessa maneira assim, ó, tipo um retângulo bem grande, tá? Uma tira, assim. Que seja do perímetro da sua cabeça, que envolva a sua cabeça, tá bom? E aí você vai precisar dobrar, tá bom? Você corta. Tá descarregando, mas tá em 15%. Como é que faz? Oi, vocês devem estar se perguntando por que eu estou assim, não é? Porque nós vamos aprender a fazer o cocá. Vocês sabiam que o cocá, ele é símbolo de status e de poder? Pois é, as civilizações dos índios, não é? Eles usavam o cocá como símbolo de poder. E o cocá também, ele era confeccionado de acordo com a pintura do rosto do índio, para que ele pudessem expressar o que ele queria, tá certo? As pinturas do índio geralmente era quando eles iam fazer alguns rituais. Então eles costumavam se pintar e até hoje isso acontece. Para que você confeccione um cocá igual esse que eu estou usando, é bem simples. Você vai precisar de uma folha de cartolina, 2 folhas de ofício. Ou se você tiver jornal e revista, você também pode juntar as folhas para fazer esse cocá, tá certo? Ele é bem simples. Você vai cortar uma tira como esta aqui, ó. Eu já cortei. E aí você vai dobrar ao meio, tá bom? Você vai dobrar ao meio. Eu vou aparar aqui porque ficou um pouquinho mais larga a outra parte. E aí você acerta também, se tiver aí, para que você possa fazer seu cocá e ele fique bem bonito. Tem que ficar do tamanho do perímetro da sua cabeça, tá bom? Geralmente eu gosto de fazer assim, mais comprido, porque depois eu vou colocando. E aí você fazer folhas. Se você quiser, você pode desenhar algumas folhas ou você pode fazer a mão livre assim, ó. Você pode dobrar, ó, dobra uma vez ao meio, depois de novo, depois de novo. Aí quando ficar assim, você faz o desenho de uma folha. Quando você cortar, você vai ter várias folhas, tá bom? Porque você dobrou o papel várias vezes. E você pode fazer assim, se você quiser. O meu não cortei, tá? Você pode fazer isso. Olha só quantas folhinhas você obteve, tá vendo? Várias folhas. E aí nós vamos pegar essas folhinhas e vamos colá-las aqui, tá certo? Você pode colocar com várias penas ou algumas penas como eu coloquei. Você coloca a cola aqui. E vai colocando as penas. Depois você vai fechar. E grampear. E aí, foi fácil fazer o cocá? Faça o seu cocá, tá certo? Beijo pra vocês!